Muito bem. O primeiro procedimento é quando você olhar a fórmula molecular, você dispor o átomo central e os ligantes da forma mais simétrica possível. Sempre que você olha uma fórmula molecular, você deduz quem é o átomo central. Então eu vou mostrar aqui 3 exemplos. Ácido sulfúrico. Quando você tem fórmulas de ácidos e esses ácidos forem oxiácidos, ou seja, ácidos com oxigênio, tem uma coisinha a mais que a gente tem que lembrar. Os hidrogênios estarão ligados aos átomos de oxigênio. Então eu tenho que pensar quem é o átomo central, colocar os outros átomos em volta da maneira mais simétrica possível, e como é um oxiácido, eu tenho que lembrar que o hidrogênio tem que estar ligado nos átomos de oxigênio. Muito bem, o átomo central é o enxofre. E aí, os outros da maneira mais simétrica possível, em volta do enxofre, lembrando que, como é um oxiácido, o hidrogênio vai se ligar ao átomo de oxigênio, sempre. Aqui uma molécula de SO2, o átomo central é o enxofre, então os átomos centrais, o átomo central e os ligantes da forma mais simétrica possível. Aqui o trióxido de enxofre, o átomo central é o oxigênio, e aqui eles estão colocados da forma mais simétrica possível. O segundo procedimento é contar o total de elétrons das camadas de valência dos átomos. Todos os átomos envolvidos. Você vê quantos elétrons na camada de valência dos átomos que vão formar a molécula, soma todos. E aí vamos para os nossos exemplos. Átomos de hidrogênio têm um elétron na camada de valência. Temos 2 átomos de hidrogênio. Átomos de enxofre têm 6 elétrons na camada de valência. Temos 1 átomo de enxofre. Átomos de oxigênio também têm 6 elétrons na camada de valência. Temos 4. E o total de elétrons nas camadas de valências dessa molécula somará 32 elétrons. Como no SO2 eu tenho 1 átomo de enxofre e 2 átomos de oxigênio, o total de elétrons de valência é 18. Aqui, como temos 1 átomo de enxofre e 3 átomos de oxigênio, e como tanto o átomo de enxofre como os átomos de oxigênio têm 6 elétrons na última camada, o total será de 24 elétrons de valência. O terceiro procedimento é colocar pares de elétrons, colocar 2 elétrons entre os átomos que estão formando essas moléculas. Pares de elétrons entre os átomos. E depois descontar esses elétrons que a gente está colocando aos pares entre os átomos do total de elétrons de valência. Muito bem, é isso. Colocar pares de elétrons entre os átomos. Tá aí. Para colocar pares de elétrons entre os átomos nessa molécula, nós gastamos 12 elétrons. E a gente vai descontar do total de elétrons de valência. Restarão 20 elétrons. Para colocar pares de elétrons entre os átomos nesta molécula, gastamos 4. Descontando do total de elétrons de valência, sobraram 14. Já nesse exemplo, gastamos 6 elétrons para colocar pares de elétrons entre os átomos, descontamos do total de elétrons de valência e sobraram 18. No quarto procedimento, nós vamos usar esses elétrons restantes para completar o octeto dos ligantes. Cada átomo tem que ter 8 elétrons em volta. Se for um hidrogênio, lógico, basta 2. Muito bem, mas nós estamos falando dos ligantes, não do átomo central. Completar o octeto dos ligantes com esses átomos restantes, com esses elétrons restantes. Muito bem, aqui 20 elétrons restantes. Fomos completar o octeto dos ligantes. Usamos os 20 elétrons, não precisou para o hidrogênio, porque o hidrogênio já tinha 2 em volta dele, o que
interessa para o hidrogênio é isso, 2, ele não precisa de 8, com uma camada só. Mas os outros ligantes ficaram com 8 elétrons em volta. Foi completado o octeto dos ligantes e gastamos os 20 elétrons assim. Nesse exemplo, sobraram 14 elétrons e quando a gente completou o octeto dos ligantes, sobraram 2 que foram parar lá no átomo central. Nesse exemplo, sobraram 18 elétrons e foi suficiente para completar o octeto de todos os ligantes com esses 18 elétrons. Por fim, a última etapa é verificar o átomo central e ajustar se necessário. É que depois que você faz tudo isso, você tem que ver se o átomo central também ficou com 8 elétrons em volta dele. No nosso primeiro exemplo, depois de fazer tudo o que tinha que fazer, a gente olha para o átomo central e vê 8 elétrons em volta dele. Pronto. A molécula está pronta, não precisa fazer mais nada. Mas já no nosso segundo exemplo, a gente verifica que o átomo central ficou com 6 elétrons e ele precisa ficar com 8. O ajustar é cair um par de elétrons de um dos ligantes, geralmente daquele ligante que está sobrando mais elétrons, cair para ligação junto com o átomo central. Aqueles 2 elétrons ali que vai acompanhar a flechinha e vai parar entre o oxigênio e o enxofre, continua sendo do oxigênio, ele vai continuar com 8 em volta dele. Só que daí o enxofre também vai ter 8 em volta dele. Olha lá, ajustou o átomo central e ele ficou com 8 em volta dele. Aqueles 2 elétrons do oxigênio continuam sendo do oxigênio, só que agora também são do enxofre, que também ficou com 8 elétrons em volta dele e todo mundo ficou feliz. A molécula está pronta, a fórmula eletrônica ou fórmula de Lewis. Olha aqui, no nosso último exemplo também, depois que completou o octeto dos ligantes, o átomo central ficou com 6 elétrons na última camada. Tem que ficar com 8, então vai cair um par de elétrons de um dos ligantes. Como todos estão sobrando 6 elétrons, podia ser de qualquer um. E 2 elétrons ali de baixo vai acompanhar a flechinha para o átomo central também ficar com 8 elétrons. Pronto. Agora essa molécula também está pronta. Foi ajustado o átomo central, ele também está com 8, todo mundo com 8 em volta. E a fórmula eletrônica dessa molécula está pronta. Esse tipo de fórmula nos permite analisar onde estão as ligações covalentes normais e onde estão as ligações covalentes dativas. Você pega os átomos mais eletronegativos e vê quantos elétrons estão sobrando. O oxigênio é o mais eletronegativo aí, então eu vou analisar os átomos de oxigênio. O átomo de oxigênio tem 6 elétrons na última camada. Tá vendo? Tem 6 elétrons que não estão sendo compartilhados por esse oxigênio. Esses 6 elétrons são dele. E esses 2 elétrons vermelhinhos são do enxofre, os 2. Isso é uma ligação dativa. Aqui embaixo também, o oxigênio está com 6 sobrando. Então esses 2 da ligação covalente compartilhada aí são do S. Já aqui não. Está sobrando 4 elétrons no oxigênio. Então, tem um elétron do oxigênio que está compartilhando nessa dupla com o S. Tem um elétron do oxigênio que está compartilhando nessa dupla com H. Toda vez que você vê o oxigênio, que é o mais eletronegativo dessa molécula, e estiver sobrando 6 elétrons sem estarem compartilhados, é porque o átomo de oxigênio está recebendo uma ligação dativa. E assim essas 2 ligações são dativas. O par compartilhado não tem um elétron de cada um. O par compartilhado tem 2 elétrons de um dos ligantes, no caso, o S. Aqui, à esquerda, o átomo de oxigênio sobrando 6 elétrons, ele tem 6 elétrons na camada de valência dele, os 6 elétrons dele estão sobrando, essa ligação da esquerda entre o oxigênio e o S é uma ligação dativa. Aqui os 2 átomos de oxigênio, os mais eletronegativos da molécula,
com seus elétrons de valência todos sobrando, os de cima. Então são duas ligações dativas, onde o par de elétron pertence ao enxofre, nos dois casos. Aqui não. Como sobra só 4 elétrons que não estão compartilhados nesse átomo de oxigênio, ele não está recebendo dativa, ele está estabelecendo duas ligações covalentes normais. Ele estaria recebendo dativa se estivessem sobrando 6 elétrons, porque ele tem 6 elétrons e é o mais eletronegativo dessa molécula.